Olá amigos, eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e neste vídeo vou apresentar um dos serviços que eu me submeti a fazer há um certo tempo, que é a carteira aqui de ações. Eu tenho hoje duas carteiras, a carteira exponencial, que eu vou abordar neste vídeo, e a carteira perspectiva, que eu vou abordar em outro vídeo. Neste vídeo eu vou abordar todos os detalhes dessa carteira exponencial. É um serviço que eu presto exclusivamente, que eu disponibilizo exclusivamente através do canal DV Invest no Telegram. Para receber esse serviço, não só dessa carteira, como uma carteira também perspectiva, as recomendações de compra e venda no decorrer do pregão, informações relevantes, todo um acompanhamento em tempo real, chegando no seu celular, no seu desktop, basta clicar no card que está aparecendo aqui no topo superior direito da sua tela e seguir os procedimentos para que você possa passar a receber esse serviço. Mas o que é essa carteira exponencial? É uma carteira de ações que eu iniciei com ela lá em 30 de abril de 2018. Essa carteira ela possui em termos de critérios de avaliação única e exclusivamente a análise técnica, ou seja, eu não olho mais nada, somente o comportamento do preço versus o tempo. Para quem acompanha aqui as análises especiais aqui no canal Dalto Vieira Invest no YouTube, inclusive já te peço para se inscrever aí gratuitamente no canal. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo tem uma imagem aí, inscreva-se, que se você passar o mouse em cima vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Então é baseado único e exclusivamente, os critérios de avaliação baseado único e exclusivamente na análise técnica, seguindo algo semelhante, muito próximo, muito parecido com da análise que eu faço as análises especiais, que eu olho desde o longo prazo até o curto prazo, e aí tomo minhas decisões, né? Em cima da carteira exponencial, eu uso um pouco mais em termos de avaliação, gráfico semanal, gráfico mensal e até mesmo um gráfico trimestral para tomar aí as decisões de entrada na carteira, saída da carteira. Olhando agora para a parte de composição, como é que é a composição dessa carteira? Essa carteira ela é composta por no mínimo 3 ativos, ou seja, pode ter 6 ativos, 7 ativos, 6 ativos, enfim, mas no mínimo 3 ativos vão fazer parte semanalmente dessa carteira, no mínimo, geralmente é acima de 5. Quais são os ativos que são elegíveis para essa carteira? Quais são os filtros que eu faço para avaliar esses ativos? São ativos que têm no mínimo um volume médio diário acima de 10 milhões, a cotação desses ativos é superior a R$3, ou seja, abaixo de R$3 eu descarto esses papéis. E a volatilidade média diária dos últimos 10 pregões, aqui também dos últimos 10 pregões, acima de 1%. Por quê? Porque eu pondero o peso de cada ativo na carteira, ele é ponderado pela volatilidade média. Então, de acordo com a volatilidade média, se o ativo tem uma volatilidade muito baixa, eu tenho que colocar muito capital ou seja, o peso dele vai ficar muito grande na carteira. Se o ativo tem uma volatilidade mais alta, eu diminuo também o percentual, o peso que esse ativo tem na carteira. Então, ou seja, eu não divido uma carteira, pego 5 ativos e coloco 20% para cada ativo. Não, porque cada ativo tem uma forma de comportamento. A Ambev, por exemplo, tem uma volatilidade um pouco mais baixa. Aí você pega um Usiminas, tem uma volatilidade um pouco mais alta, ou seja, na Usiminas eu teria um peso menor e na Ambev um peso um pouco maior, mas no final das contas, considerando a volatilidade de cada um, o peso vai ser igual na carteira. Se eu colocasse igualzinho o percentual de cada ativo na carteira, eles teriam um peso desproporcional de acordo com o comportamento que é a volatilidade média do ativo. Aqui no vídeo, aqui no canal tem um vídeo de aprendizado sobre volatilidade. A alocação mínima que eu faço nessa carteira, ou seja, no mínimo ela fica 50% posicionada. Ela pode chegar um momento que está 70% posicionada, 100% posicionado, às vezes, dependendo do momento do mercado, como essa última carteira, 89% posicionado. Então, vai depender do momento do mercado, eu posso reduzir essa exposição, porque é uma carteira que está focada em compras, ou seja, o foco dela é só posições compradas. Então, dependendo do cenário do mercado, eu posso reduzir essa exposição na ponta compradora. Então, essa é a composição da carteira. Além disso, o que eu utilizo para comparar, né, o benchmark dessa carteira? O Ibovespa. Então, o Ibovespa é o índice que eu utilizo para comparar o desempenho da carteira. Como é que a carteira está indo? Então, para saber se ela está indo bem ou mal, eu comparo com o Ibovespa,
que é o principal índice da Bolsa, representa aí os ativos mais líquidos da Bolsa. E essa carteira exponencial, ela é revisada em quanto tempo? Quantas vezes ela é atualizada? Em que momento ela é atualizada? As revisões acontecem semanalmente. E dentro dessas revisões semanais, a divulgação de entradas e saídas na carteira, elas ocorrem aqui. Deixa eu subir um pouco mais aqui. Elas ocorrem aqui no início de cada semana. Então está aqui no início de cada semana, tem lá as entradas e saídas da carteira. Exemplo, cheguei no final de semana, avaliei os ativos, passei lá pela lista, essa lista aqui desses ativos, esse filtro aqui dá em média de uns 100 ativos. Então dentro desses 100 ativos eu seleciono os ativos que vão permanecer, que vão sair da carteira e os que vão entrar na carteira. Então aí dentro dessa lista que foi fechada, no início da semana, no preço de abertura, ou seja, o preço que é considerado para entrada e saída da carteira é o preço de abertura do primeiro pregão da semana. Então ela é divulgada no início, no primeiro pregão de cada semana. E o preço que é considerado para entrada na carteira ou para a saída da carteira é o preço de abertura do primeiro pregão da semana. Pode acontecer de ter também saída durante a semana. E isso vai acontecer através do preço de fechamento do pregão. Em ambos os casos, a divulgação é feita antes, nesse caso aqui, antes da abertura do pregão. E se houver, que são raríssimas as vezes que isso acontece, faz bastante tempo que isso não acontece, eu tirar um ativo da carteira ou colocar um ativo na carteira no decorrer da semana, isso vai acontecer quando eu também informo antes do fechamento do pregão, ou seja, para dar tempo para que quem está acompanhando a carteira poder tirar o ativo da carteira ou inserir um novo ativo na carteira. Então, tudo isso é feito com antecedência para que todos possam acompanhar exatamente como o comportamento da carteira acontece, as entradas através do preço de abertura ou entrada e saída através do preço de abertura ou através do preço de fechamento do pregão. Mas, na maioria dos casos, é aqui. Tá? Na maioria dos casos, 97%, 99% dos casos, vai ser sempre aqui no início de cada semana. Como é que ocorre a divulgação dessa carteira? A divulgação, como eu já disse anteriormente, ela acontece antes da abertura do primeiro pregão da semana, ou seja, o pregão abre às 10 horas da manhã. Então, antes da abertura do pregão, ali uns 10, 15, 20, 30 minutos antes, eu divulgo essa carteira, um PDF dessa carteira, dentro do canal DV Invest, que é o local que eu divulgo a carteira, exclusivamente no canal DV Invest no Telegram. Lembrando, aqui na parte superior tem um izinho, se você passar o mouse, clicando aqui você pode solicitar para receber aí não só as recomendações, mas também essas carteiras que eu acompanho e divulgo, né? Aqui no canal DV Invest. Então, dentro do canal DV Invest você tem toda essa informação desse PDF, dessa carteira. Além disso, o que nós temos mais? Os resultados aqui para comentar da carteira. Neste momento, a gente está aqui, estou gravando esse vídeo no dia 22 de abril, né? Considerando ali o fechamento da semana anterior, ou seja, até o dia 21 de abril, que foi no domingo, a carteira, sem considerar já o pregão de hoje, então, sem considerar o pregão de abril, a carteira tinha 28,63% de evolução, enquanto o Ibovespa, nesse mesmo período, que período? Desde o dia 30 de abril, o Ibovespa tem aí uma evolução de 11,11% neste período. E, ou seja, nós temos aqui uma evolução, um saldo positivo da carteira para o Ibovespa, ou seja, a carteira está 17,5% acima do Ibov. Então é um bom resultado em relação a essa carteira, que é atualizada semanalmente. Então, passando aqui para mostrar como é o PDF que eu acabei de mencionar, como é o arquivo que eu disponibilizo todo início de semana, aqui está o arquivo, né? Então, aqui tem a data na parte superior, a data que é a data da atualização. Aqui está o resultado da última semana, ou seja, na última semana, na semana passada, do dia 15 a dia 18 do 4, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, na parte inferior desse vídeo, eu vou deixar o link para download desse PDF que eu estou mostrando aqui. Para quê? Para que você possa ter um exemplo do que eu estou apresentando, né? Então, nós temos aqui o resultado da última semana, ou seja, houve um avanço da carteira de 2,82%, enquanto o Ibovespa avançou 1,83%, ou seja, houve um saldo favorável para a carteira, superior aí a praticamente 1%, né? Então, isso aqui eu divulgo antes da abertura do pregão. Só que quem saiu da carteira pode abrir acima do valor que foi o fechamento da sexta-feira. Então, pode ter alguma alteração
nesse valor para a próxima semana, assim como para cima ou para baixo. Então, a saída, a entrada e a saída do ativo na carteira considera o preço de abertura do pregão de segunda-feira, se a segunda-feira for o primeiro dia útil da semana. Então está aqui o resultado, né, de maneira geral, as últimas semanas, qual o comportamento da carteira e do Ibovespa nas últimas semanas e o resultado acumulado desde o dia 30 de 4 de 2018. Então, nesse momento aqui, um saldo positivo de 17,52% e a carteira evoluindo 28,63%. Na parte de baixo, nós temos aqui o gráfico comparativo da carteira, da carteira exponencial e do Ibovespa. O Ibovespa a linha azul e a carteira exponencial essa linha dourada aqui, a evolução dos dois neste momento, um comparativo. A carteira exponencial também aqui na parte, logo na sequência, a gente tem aqui o desempenho por ativo. Então, o que eu mostro, vem nesse PDF? Qual foi o desempenho de cada ativo que estava na carteira na semana anterior, ou seja, do dia 15 a dia 18 do 4. Então está aqui o desempenho, qual o peso que teve cada ativo na carteira, aquela questão do peso, cada um tem um peso diferente, dependendo da volatilidade de cada ativo. Então houve essa evolução e considerando esse peso, esse foi o resultado em cima da carteira em termos de rentabilidade, 2,82%. E aqui já é a próxima carteira, a carteira desta semana. Então dá para comparar, inclusive, ver qual foi o ativo que entrou na carteira, qual foi o ativo que saiu na carteira. Aqui tem um gráfico mostrando o desempenho dos ativos que estavam na carteira na semana anterior, antes da divulgação da próxima semana. E aqui, logo na parte inferior, a gente tem a nova composição da carteira. Eu menciono qual ativo que está saindo, qual ativo que está entrando e quais ativos que foram mantidos na carteira para essa semana do dia 22 a 26 do 4. Então, faço isso semanalmente. E além de fazer aqui, a gente tem justamente a tabela com a volatilidade de cada ativo, a volatilidade considerando o gráfico semanal, e a carteira, qual o percentual, o peso que cada ativo vai ficar nessa carteira para esta semana. Então, tudo isso aqui atualizado. Mais abaixo nesse PDF você tem mais detalhes sobre a carteira, que eu já estou explicando aqui nesse vídeo, e também a parte de termos de responsabilidade dessa carteira, lembrando, sou analista CNPI, credenciamento aí junto à APMEC. Então, voltando aqui, apresentando inclusive o que é o critério que eu utilizo, vou só dar um exemplo, tá? Assim, olhando o critério no sentido, eu já falei sobre a análise especial, que é o critério principal que eu utilizo, e eu vou falar agora em relação a um ativo, por exemplo, na BID4. Antes de falar da BID4, vou apresentar até aqui já a carteira, o desempenho dessa carteira no momento, ou seja, após o pregão do dia 22, que é o pregão de hoje, a carteira nesse momento está apresentando um alto de 0,55%, o Ibov começou a semana de forma estável, mais 0,01%, e nesse momento o desempenho é positivo 0,54%. Aqui estão os ativos que eu apresentei ali no PDF já para esta semana. Então, estamos aqui os ativos desta semana na carteira do dia 22 a 26 do 4, que tem um acompanhamento aí em tempo real disso e podendo fazer alguma alteração no decorrer da semana, mas isso acontece de forma rara, ou seja, raríssimas vezes que eu faço esse tipo de alteração na carteira. Aqui está um exemplo da BID4, a minha avaliação principal em cima do gráfico semanal, mas olhando o gráfico, jogo aqui também olhando o gráfico mensal do lado de cá e também olho um gráfico trimestral do lado de cá, ou seja, independente do posicionamento da tela, mas eu costumo olhar essas periodicidades no mínimo, que é algo que eu já faço lá na análise especial. Então, no caso da BID4, eu coloquei na carteira exponencial aqui nesse momento, na hora que ela gerou essa sinalização positiva, eu coloquei na carteira e continuo na carteira até o presente momento, ou seja, lá do início da entrada da carteira da BID4 na carteira exponencial até o presente momento, ela vem apresentando um desempenho de 54%. Então, apesar de você ver aqui na carteira, nesse momento, que ela neste momento está apresentando 6% de desempenho, é o desempenho só nesta semana, só neste pregão que ela teve uma alta expressiva no dia 22 de abril, ela teve uma alta realmente forte de 6,02%. Então, é que demonstra o desempenho de cada semana, mas no acumulado a gente dá para ver, ou seja, desde quando entrou na carteira, o ativo já gerou para a carteira aí uma valorização de acordo com a volatilidade do papel, ou seja, ponderado pela volatilidade, uma alta de 54% de maneira geral a BID4. Enfim, é dessa forma que funciona o serviço aí da carteira exponencial de ações, que eu atualizo aí semanalmente, lembrando, semanalmente.
A próxima que eu vou apresentar, o próximo vídeo, vai ser um vídeo da carteira perspectiva, que é uma carteira mensal. Ou seja, isso aqui é mais para quem não consegue acompanhar a compra e venda de swing trade, ou seja, de ficar acompanhando ali as recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão, mas deseja, não tem tempo disponível para acompanhar os pregões, mas pode ali numa segunda-feira, no primeiro dia útil da semana, fazer as trocas, que não são muitas, fazer as trocas na carteira e manter essa carteira. Lembrando, é uma carteira que não tem stop nem objetivo. Ela sempre sofre uma avaliação no decorrer de cada final de semana para depois fazer a alteração no início de cada semana, ou seja, não tem stop cadastrado automático, nem objetivo, nem stop gain, nem alvo cadastrado automaticamente para cada ativo que está dentro da carteira, como é o caso ali da Bit4, que já vocês puderam ver várias semanas dentro da carteira. Então é isso, amigos. Qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários. Grande abraço, lembre-se de receber aí essas recomendações, essas carteiras no seu celular, no seu desktop, e até a próxima.